Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos, irmãos e irmãs. Mais um dia, iniciando com a oração da Palavra de Deus. Eu quero que você também acolha essa palavra na sua vida, fazendo a sua oração diária, e depois você pode curtir e compartilhar, tá bom? Você está autorizado, autorizada para fazer esse compartilhamento também da Palavra de Deus. Procure enviar para aquelas pessoas que você sabe que estão precisando de uma oração, aquelas pessoas que estão um pouco descrentes ou afastadas de Deus, e até mesmo as pessoas mais fervorosas, pessoas que gostam de meditar a palavra, gostam de rezar diariamente. Evangelho desta quinta-feira. Na quinta-feira a gente reza também por todas as vocações, aqueles que estão discernindo a sua vocação, mas também sobre aqueles que já fizeram as suas escolhas vocacionais, padres, irmãs, casais, todos os casados também colocamos em oração neste dia. Evangelho que é retirado de Lucas capítulo 17, versículos 20 ao 25. Vamos prestar bastante atenção e depois fazemos uma breve reflexão. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás. Pois, como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, neste contexto do capítulo 17 de Lucas, Jesus também vai nos ensinar sobre a presença do reino de Deus. E veja só, as pessoas muitas vezes, e até nós muitas vezes, olhamos para os acontecimentos como algo eventual, como um grande acontecimento que vem como um evento. E Jesus diz: não é nada disso que vocês estão pensando. Não é uma coisa que acontece diante de vocês como um espetáculo que se cria. Jesus diz: o reino de Deus está entre vós. Esse entre vós, Jesus está dizendo, o reino de Deus está na maneira como vocês amam, na maneira como vocês se comportam, na maneira como vocês vivem a caridade, na maneira como vocês vivem os mandamentos, e é aí que o reino de Deus acontece, ou não. Então, esta realidade do reino de Deus, ela interage conosco o tempo todo. Ou a gente vive essa experiência do reino de Deus, ou a gente está distante dele. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós pensamos no reino de Deus, não é algo, como diz o próprio Jesus, ele não vem ostensivamente, ostentando, agora olha só o espetáculo do reino de Deus acontecendo. Muitas vezes o reino de Deus acontece no silêncio, no amor, num gesto de carinho, no fato de eu estender a mão para alguém para ajudar a se levantar. Muitas vezes, no tempo em que eu ouço alguém,
muitas palavras que eu dirijo para alguém, ali está acontecendo o reino de Deus. E aí Jesus diz também aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. E as pessoas dirão: ele está aqui, ele está ali, mas nós não devemos seguir, porque não é desta forma que o reino de Deus acontece. E é nessa simplicidade, é nesse jeito simples que nós vamos reconhecendo o reino de Deus e também as pessoas que promovem o reino de Deus. Primeiramente, precisamos nós sermos promotores do reino de Deus, mas também respeitar e acolher quando alguém vem até nós para falar desse reino de Deus e implantar o reino de Deus onde quer que a gente esteja. Porque assim como nós acolhemos, muitas vezes nós também precisamos ser acolhidos. Muitas vezes a gente fala, mas muitas vezes a gente precisa ouvir uma palavra. Muitas vezes a gente acolhe, mas outras vezes também a gente precisa ser acolhido. São nesses pequenos gestos que o reino de Deus acontece. E assim nós entendemos quando Jesus diz: o reino de Deus está entre vós. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, pedir a bênção de Deus sobre as nossas famílias, mas sobretudo nesse dia, sobre aqueles que estão discernindo a sua vocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, desejo a todos vocês uma excelente quinta-feira e até o próximo momento de oração.